gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço para revestir meus cadernos com tecido. Esse aqui tem o diferencial de ter um estojo, é um bolso com zíper na capa, mas é bem simples de fazer, então mãos à obra. Algumas considerações. Primeiro, eu não gosto de colar o tecido de algodão direto na capa do caderno, porque depende da estampa e da cor, fica aparecendo a capa. Eu vou aproximar para vocês verem. E aí não fica um acabamento legal. Então, por isso que eu uso ou um papel cartão ou uma cartolina. Aí eu tiro a medida da capa, sem contar esses furinhos aqui por onde passa a espiral. Por quê? Porque se eu revestir esses furinhos também, vai ter a camada de tecido da parte externa e da parte interna para fazer o acabamento. E aí eu vou ter que fazer esses furinhos de novo para poder passar o espiral. Então, daria para fazer com um agulhão, por exemplo. Mas o que acontece? Aqui até que ele fica bonitinho, mais ou menos. Mas atrás, ele vai desfiar muito rápido. E como o furinho é menor do que o furo original onde passa o espiral, fica difícil ficar movimentando a capa do caderno. O que tira bastante da durabilidade dele. E do acabamento também, ele fica meio feinho. Daria também para fazer com uma ponta de tesoura, mas também é o mesmo problema. Deixa eu achar um aqui. É a mesma coisa. Ele fica feio, porque não fica redondinho, porque aqui começa a desfiar. E aí o mesmo problema, baixa durabilidade e um acabamento ruim. Se você tiver uma crop, que é uma ferramenta para ilhós, furação e colocação de ilhós, fica um pouquinho melhor se você estiver usando esse mesmo tecido. Vou fazer um aqui para mostrar. Deixa eu achar, marcar um furinho aqui. E vou mostrar como fica. Ele fica melhor, mas mesmo assim não fica perfeito. Aqui atrás ainda teria que cortar, porque ali não sai todo. E ficaria desfiando da mesma forma. Só daria certo e ficaria com um acabamento legal se você estivesse usando um tecido engomado. Aí sim, com a crop e um tecido engomado, o acabamento fica legal. Porque aí ele fura direitinho. Aí fica bem redondinho, que mesmo que você tenha que cortar aqui a partinha, empurrar aqui para tirar, como o tecido tá engomado, ele não desfia. E aí seria só o trabalho de recortar mesmo essa rebarbinha que fica, mas aí ele fica bem bonitinho, com acabamento bem legal. Como a ideia é que a maioria das pessoas não tem esse tipo de ferramenta, então eu prefiro não revestir a parte dos furinhos para passar espiral com tecido e fazer o acabamento de uma outra forma, com cianinha, com passamanaria, com fitinha, porque deixa o acabamento mais bonito e a durabilidade melhor. E aí é bem simples. Então, o que eu vou fazer? Com um rolinho de espuma, eu vou passar cola branca nesse pedaço de papel cartão. É melhor que seja com um rolinho para a cola ficar bem espalhadinha. Esse aqui eu vou usar só como apoio para não manchar a minha base de corte. Então, só passar cola, espalha bem em todos os cantinhos, cola pura. Pronto. E aí, o que a gente faz? Coloca o tecido e o papel cartão ou cartolina no avesso do tecido. Alisa bem, vira do lado direito, um paninho, sempre de dentro para fora, do meio para as laterais, para não deixar ruga no tecido. E para que fique bem coladinho, com acabamento bem legal. Pronto. Feito isso, o que a gente faz? Deixa eu tirar esse papel daqui. Aí a gente precisa fazer o acabamento. Então, o que a gente pode fazer? Usar um fio de cabelo, que é essa pecinha aqui, que você coloca aqui na quina, risca para depois cortar. E eu vou fazer isso dos 4 lados.
Se você não tiver isso, dá pra fazer? Dá também. Conta aqui, ó. 3, 4 milímetros e faz um risco, um traço na diagonal. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica fácil de fazer também. Aí é só tirar essas partes. Então, deixa eu tirar uma. Opa. Outra. Esse lado aqui também. E aí dá pra gente fazer o acabamento bem bonitinho. Pronto. Tirar um pedaço aqui que tá um pouco maior do que deve. E desse lado também. Pronto. É aqui que a gente faz. Tirar esses fiapinhos aqui. Na hora de cortar, desfia às vezes. E aí é simples. Com um pincel, eu vou passar só em uma das laterais maiores. Um pouquinho de cola. Pra fazer, espalha bem também mesmo com o pincel. Vou virar o tecido para fazer o acabamento. Segura um pouquinho com um paninho, a mesma coisa, para não ficar ruga, nem bolha, nem o tecido dobrado, nada. Pronto, porque aí o que vai acontecer? Nós vamos colocar na capa do caderno, assim, e essas partes aqui, elas vão abraçar aqui a capa, para ficar bem bonitinho o acabamento. Então, é simples também. Cola branca com o rolinho é melhor. Eu vou passar direto na capa, menos nessa parte aqui dos furinhos. Deixa eu pegar meu apoio aqui de novo. Menos na parte dos furinhos. Então, espalha bem a cola. Não precisa de muita cola. O que cola não é a quantidade, é estar bem espalhadinho. Então, só colocar aqui certinho, o mais próximo possível desses furinhos, para o acabamento ficar legal. Tirar o meu daqui. Um paninho, alisando sempre, do meio para fora, para ficar bem coladinho. Vamos virar, e aí a gente faz o acabamento aqui. Então, com o pincel... Pegar mais um pouquinho de cola. Com o pincel, começa pela lateral maior, fica mais fácil. Espalha bem a cola. E vamos virar. Mesma coisa. Puxa bem um paninho, para evitar que fique dobrado o tecido, que fique rugas ou bolhas. E aí, aqui, pra fazer um acabamento bonitinho, um pincelzinho mais fino, um palitinho de dente, vai passar bem aqui, ó, nessa pontinha e dá uma dobradinha, com a mão mesmo, ó. Segura um pouquinho. E aí, a gente vai passar cola da mesma forma pra fazer o acabamento. Então, pouca cola, mais um pouquinho. Pouca cola, não deixa ir até os furinhos e só virar. Ajeita aqui e arruma. Um paninho, você acaba de ajeitar. Tá vendo, ó? O acabamento fica bem bonitinho. E assim a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Aqui eu tava mostrando num caderno pequeno, eu vou pegar um que eu já deixei mais adiantado, que é um caderno tamanho universitário. Pra gente fazer umas gracinhas nele agora. Então, o que a gente vai fazer? Aquele que eu acabei de mostrar, esse seria como revestir normal o caderno sem fazer nenhuma graça. Esse aqui eu vou fazer uma gracinha. Então, dá pra gente fazer o quê? Colocar um bolso, ou com zíper, ou um estojo na capa do caderno. Então, é simples. Eu peguei um pedaço de papel cartão também. Esse aqui meu tem 19 por 10, então tem 19 por 10. Vou pegar um tecido contrastante para ficar mais bonito e vou fazer assim.
vou revestir os dois lados do papel cartão, para ficar mais legal o acabamento. Então, vai ser assim, ó. A parte branca sempre fica para cima. Então, eu vou revestir desta forma. Vou pegar o papel cartão do lado do avesso e vou revestir aqui. Então, é só passar cola branca. Deixa eu pegar meu apoio aqui de novo. Vou passar cola branca no verso do papel cartão. Sempre da mesma forma, bem espalhadinho. Tirar daqui. E vou colocar... Não pode errar aqui, né? Tá certo. Aqui, ó. Bem na pontinha. Vou deixar só um pedacinho aqui que depois eu retiro. Virou a mesma coisa. Um paninho. Pra tirar as dobrinhas. As bolhas. Pronto. E agora eu vou passar cola aqui na parte branca também. Aqui você toma mais cuidado para não sujar o tecido aqui. Vamos passando com mais delicadeza, mas também não pode ficar nenhuma pontinha sem cola. Só tomar um pouquinho de cuidado. E aí, é só revestir também. Mesma coisa, um paninho para deixar bem lisinho. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse excesso aqui de tecido, para não ficar muito volume no acabamento. Então, é só cortar até a altura do papel cartão que você estava usando. Então, só retirar aqui, dos dois lados. Vou cortar aqui também, até a altura do papel cartão. E aí, a mesma coisa, só vou retirar. Cortar aqui. Pronto. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Colocar um zíper. Então, um zíper comum, esse meu aqui é de 18. Testa sempre se o zíper tá funcionando bonitinho. E aí, o que eu vou usar? Cola pano. A cola pano aqui é melhor. Então, um pouquinho de cola pano, que você pode passar direto ou pode colocar numa bandejinha também e passar com pincel. Tanto faz, eu vou usar o pincel porque eu acho melhor. Então, o que a gente vai fazer? Passar um pouquinho de cola aqui, olha, bem na ponta, de onde a gente acabou de revestir, para colar o zíper. Bem espalhadinha também. Pronto. E aí, nós vamos colocar o zíper pelo lado do avesso. Requer um pouquinho de paciência só, porque ele demora um pouquinho para fixar. Olha, eu não protegi, quase que eu mancho aqui meu tecido. Vou tomar cuidado. E aí, vai ficar assim. Aí, o que acontece? Ele tem que secar bem para dar continuidade. Então, eu vou colocar sobre a parte que eu revesti para a capa do caderno, que já tá acabada de um lado, e vou colocar aqui na mesma altura desse, do papel cartão, e vou unir. Fazer isso aqui. E vou colocar no caderno. Precisa esperar secar, olha, não secou. Então, eu vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui e vou mostrar o que já tá pronto. Só para dar uma seguradinha e poder continuar. Dá para auxiliar com a fita crepe e tem que ter um pouquinho de paciência para secar bem. E aí, o que a gente faz? Desculpe. Estando bem sequinho, realmente tem que esperar secar. O que a gente vai fazer? Virar essa parte aqui, assim, ó. E colar aqui direto na capa do caderno. Então, a mesma coisa, passar cola pano, colar. Pode auxiliar com a fita crepe, esperar secar um pouco. 5, 6 minutos é o suficiente. Virar para colocar no caderno.
E aí, como a gente faz? Do mesmo jeito... Deixa eu tirar isso daqui que vai facilitar. Por desse lado. Do mesmo jeito que eu fiz no menor. Colocou aqui, vira essas pontas, que é aonde vai o espiral. Abre o caderno e faz todo o acabamento aqui por dentro, do mesmo jeito. Aqui, o que a gente pode fazer? Que foi o que eu fiz nesse aqui, que já tá seco e pronto. Então, aqui você tem o bolsinho com zíper. Aqui é tecido, por isso que eu revesti dos dois lados o papel cartão, para não aparecer o papel cartão, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, coloquei aqui pra dentro, fiz um outro papel cartão revestido também para colocar aqui por cima, para dar um acabamento bem legal. E aí, aqui eu fiz uma outra gracinha. O que eu fiz? Eu recortei uma flor daqui do mesmo tecido, que pode estar engomado ou não, tanto faz. Recortei um círculo no papel cartão, revesti com o mesmo tecido com cola também. Coloquei uma passamanaria toda na voltinha, tudo com cola branca. E colei a flor com um pedacinho de fita banana, para dar um charminho. E aí, ele fica com volume, ele fica mais bonito. Aqui também, eu coloquei só a cianinha, também com cola branca. Na parte de trás, a mesma coisa, o mesmo revestimento, o mesmo acabamento na parte interna, para você ficar com um caderno bem legal, bem personalizado e bem bonito.